Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 14 de julho de 2021 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. Tá? No pregão de hoje, o mini índice ele teve um pregão de forte indecisão. Tá? Todo candle, né? Cada vela dessa daqui é chamada de candlestick. Né, em japonês, é uma expressão japonesa que em português significa vela, tá? E a gente geralmente chama de candles, né, uma abreviação aí. E os candles que são formados onde o preço de fechamento ele se dá quase que no mesmo nível ou próximo, muito próximo, tá? Onde ele forma um corpo que é praticamente uma linha, né? A gente pode ver que, né, em várias ocasiões ele forma um corpo considerável, né? Esse quadrado grande aqui é o corpo do candle, tá? E esses candles onde o corpo não tem esse quadrado, o corpo ele é uma linha, o nome é doji, tá? E o doji é um candle de dúvida. Tá, o mercado, os preços eles subiram, bateram lá em cima, mas teve uma força vendedora muito grande que fez os preços voltarem a cair e fecharem praticamente no mesmo patamar que se iniciou, tá? Então, o mercado, a grande maioria não está entendendo que nesta faixa o índice está barato, tá? Digamos assim. Ok? E portanto, né, fez esse doji de dúvida. Acontece que a gente faz uma análise do mini índice, né, juntamente com o dólar. E o dólar é o seguinte: nós estamos aqui no mini dólar. O mini dólar ele fez a correção que a gente esperava, tá? Ele caiu e segurou na média móvel aritmética de 20 períodos. Então, o movimento de correção está completo. Agora, se o dólar vai fazer reversão, ele vai cair ou ele vai retomar a alta, a gente não sabe. A gente espera o padrão acontecer. E formando um candle altista com volume acima da média, principalmente um candle grande, aqui sobre a média, aí nós temos setup armado e aí nós temos, né, um indicativo de que os preços vão retomar o movimento de alta. Então, esse término da correção pode ter sido um dos fatores que fez com que os investidores, os traders ficassem aí com dúvida, tá? Porque se o dólar ele volta a subir, ele parou no momento estratégico, ele parou na situação estratégica, né? Ele acaba de formar o pivô de alta, tá? Ele forma um fundo mais alto que um fundo anterior. E agora, para confirmar que este pivô é o primeiro pivô da tendência de alta que está se iniciando, ele precisa romper este topo que ele formou. Tá? Então, por conta do dólar ter respeitado a média de 20 e tudo mais, a pressão dólar subindo, a pressão do índice é vendedora, tá? Então, a pressão não quer dizer que o índice necessariamente vai cair, mas o mercado vai estar baixista para o índice, ok? Embora ele rompeu aqui a média de 20 períodos, ele, né, nada impede dele voltar a cair, tá? Então, se dólar entra em tendência de alta, índice entra em tendência de baixa. Por isso que o mercado, né, tá muito indeciso em relação a essa região, tá? Às vezes, principalmente no mercado futuro, né? Aqui nós estamos no mercado futuro, a pressão, né, a oscilação, né, a volatilidade ela é maior, e aí às vezes não respeita a média e tal, mas acaba sendo um ponto de resistência onde o mercado dá uma voltada, tá? Nos 60 minutos ele rompe a média de 200 períodos, a média importante, cai e ele se lateraliza aí na maior parte do dia, tá? O esperado era que ele caísse e recuperasse forças, porque as médias são referências aí para muitos players, muitos robôs, muitos traders,
né, e entrasse uma pressão compradora para voltar com esse preço subir e atingir o alvo aqui a 131.552, tá? Esse é o alvo dessa perna de alta. Então vamos ver se ele vai buscar lá o alvo lá ou não, tá? Ele está altista no gráfico de 60 minutos. Tá? As médias, uma vez que elas são rompidas, elas deixam de ser resistência e viram suporte. Ou seja, elas estão aqui se comportando como uma barreira para o preço cair, tá? Então existe esse fator aí. Mas, todavia, entretanto, contudo, né, o mercado não deu uma recuperada. Essa correção foi feita e ele se lateralizou, tá? Então, assim, ele perdeu força aqui. Tá? Algum motivo teve aí do mercado perder força. Hoje as ações aí de siderurgia caíram muito porque tiveram aí uma fala aí do Paulo Guedes, né, ministro da Economia, e ele falou que parece que está na pauta a diminuir a tarifa, a taxa lá de importação de aço. E aí o que acontece? Se ele diminui essa taxa de importação de aço, as empresas que as siderúrgicas brasileiras que tem um monopólio, né, isso afeta elas, porque o preço do aço no exterior passa a ser atrativo, tá? E aí elas têm que passar a competir com aqueles que fornecem aço no exterior também. Então isso vai fazer uma pressão nos preços das siderúrgicas. E por conta disso elas caíram aí consideravelmente. Então essa queda aí também pode ter segurado um pouco o índice, tá? Nos 5 minutos, né, ele teve aí essa perna de baixa no período da manhã, depois ele se lateralizou, tá? Então, teve aí, depois que ele formou esse pivô de baixa, ele caiu aqui, ó, depois da confirmação desse pivô, 825 pontos. E aí vai das suas, né, da técnica de day trading de cada um, ok? O mini dólar teve um movimento de correção até na média móvel de 20 períodos. Temos que esperar aí um candle altista, tá? Ou seja, nos 60 minutos tem que esperar. Eles têm que segurar nessa média de 200 e fazer uma reversão aqui agora nessa média de 200 para ele virar para cima. Se ele não virar para cima, ele fizer uma correção na média de 20 e voltar a cair, tem alvo nos 60 minutos dessa perna de baixo em 5,018, tá? E aí vamos ver, né, o que vai acontecer, tá? Não tem como saber, tem que esperar aí, né, esse ponto crucial onde que ele está numa média de longo prazo, uma média importante, tá? Esse movimento de correção. E aí é o seguinte, ele fica lateral, né? O dólar ele é muito lateral, tá, gente? Muito lateral, muito. A volatilidade do dólar ela é imensa. O dólar ele apresenta menos tendências do que o índice. A volatilidade dele é absurda. Ele é lateral, eu nem vejo trade aqui não. É movimento lateral aí o dia todo, tá? E das ações que mais subiram, RSSLC4, doji de dúvida, nada importante, tá? Então assim, a gente acha que também que todo o pregão acontece uma coisa decisiva e tal. Não, você tem que esperar o padrão gráfico surgir, tá? Então assim, então o doji, ele tava caindo até a média, chegou a romper abaixo da média, subiu. Não, se fosse um candle altista sobre a média com volume, aí beleza. Agora é um doji, um candle de dúvida, então a pressão vendedora sobre esse papel tá grande, não é hora de entrar comprado, tá? BID11 tá bastante esticado em relação à média. O ideal era que este candle, exatamente ele, fosse feito sobre a média de 20. Porque se você entrar comprado aqui agora, o seu stop tem que estar abaixo da média de 20. Porque se o seu stop não estiver aqui, você corre o risco dele voltar a cair para ficar dentro desse range aqui de lateralização, tá? Para ele ficar aqui, ó. Aqui, ele volta a cair até que a média chegue nele. Então assim, você corre o risco de tomar uma violinada. Ver o seu stop ser acionado, para os papéis caírem só um pouco e voltarem a subir e você ficar de fora e ter perdido dinheiro aí
sendo acionado o seu stop. Soma 3, está subindo forte, esperar a correção, um novo pivô. Nunca entramos aí num movimento desse. CSN A3 caiu forte, né? O papel aí de siderurgia que mais sofreu, mas ainda sobre a média de 20, né? Tá a priori formando aí um pivô. Aí os em Minas, os em 5, né? Esse é um papel que está na nossa planilha de setups. A entrada foi em 19,80, chegou a subir consideravelmente e agora caiu, mas o nosso stop está abaixo da média de 20 períodos, tá? Do gráfico diário, e dos 60 minutos está aí abaixo aí da média de 200. Então assim, tem fortes suportes aí protegendo, tá? Esse papel estava em uma tendência de alta, acabou de confirmar esse pivô aqui. Então o contexto é de tendência, tá? Foi um fator, né? O mercado gosta de usar a expressão cisne negro, né? Criada aí, não criada, né? Mas muito utilizada pelo Nassim Taleb, ele que acabou cunhando esse termo e também criando toda a base filosófica por trás, né? Do cisne negro. Então assim, foi um cisne negro, é um evento raro, tá? Ninguém contava que, pra você ter uma ideia, parece que é uma sugestão, é uma hipótese, quer dizer, né? Não é sugestão, não, é hipótese, né? O ministro da Economia estava, sei lá, numa live, numa palestra online, uma coisa assim, e ele comentou isso, e aí o mercado reagiu, tá? Isso, a reforma tributária não foi aprovada ainda, nem nada, então assim, não tá acontecendo, né? O aço não está mais barato, tá? O aço da Uzi Minas, da CSN, ainda é o aço, digamos assim, mais barato, né? Aquilo que o mercado ainda vai demandar. Então, a queda de hoje foi assim um rumor, tá? E aí é o seguinte, uma coisa que eu vi e é muito importante, tá? Você que tá aí, ó, são 12 minutos de vídeo, tá? Parabéns, muito obrigado por você estar aqui agora. E eu vou te falar uma coisa que eu tenho observado e que tá acontecendo agora com esse governo. E é uma coisa positiva, tá? Não é coisa negativa, não. O que eles estão fazendo? Eu tô sacando isso. Eles estão, igual essa reforma tributária, eles vão lá e eles lançam, eles jogam no mercado informação, tá? Eles falam, vamos tributar isso, vamos tributar aquilo, vamos tributar aquilo outro. E aí o mercado reage, e aí conforme o mercado reage, eles vão lá e dão uma repaginada na situação. Exemplo claro e nítido, fundos imobiliários, tá? Foi falado, na verdade não foi falado, né? Está na nova proposta lá, estava da reforma tributária, tributar dividendos de fundos imobiliários. Pô, o mercado imobiliário já está ruim. E aí, né, com a pandemia, mais ainda, escritórios comerciais vazios e tudo mais, muitas empresas, isso é uma coisa que não é veiculada, né? E é veiculada também com uma certa apreensão, o pessoal fica falando mal de home office, mas eu, Renan Antunes, conheço várias pessoas, tá? Várias, de gente que trabalha em multinacional, que está em casa, trabalhando de casa, tá? Eu conheço até diretor executivo, que está trabalhando de casa, que tem carro, que tem gasolina, que tem toda a estrutura fornecida pela empresa e está trabalhando de casa. Então assim, muito escritório está sim vago. E tem várias empresas que não vão voltar pro home office, do home office, aliás, né, para os escritórios. Vão, sei lá, vão diminuir o tamanho, vão fazer revezamento. As empresas compraram essa ideia porque isso gerou uma economia grande, tá? O pessoal fica falando questão de não dar certo, cultura organizacional, empresarial. Isso é balela. O Google está, parece que eles vão adotar. Eu conheço uma moça, amiga da minha esposa, ela é engenheira de software da Google, tá? E ela está em casa já, sei lá, mais de um ano e parece que vai trabalhar só de casa, né? O Google, parece que eles estão aderindo já ao home office para sempre. Para sempre, não vai ter mais escritórios, o Google, talvez alguns pontos ali para algumas coisas, alguma reunião, enfim, os escritórios grandes não vai ter. Então, o mercado imobiliário está impactado e
com essa repaginação dessas empresas, ele vai continuar. Portanto, o governo, o que eles viram? É um tiro no pé, tá? É um tiro no pé tributar dividendos de fundos imobiliários, porque não vai ter investimento. E aí, o que eles fizeram? Voltaram atrás. Já soltaram notícia que não vão tributar fundos imobiliários. Então é o seguinte, Paulo Guedes falou hoje sobre tributar o aço. Aí o pessoal vai lá e vende Uzi Minas. Uzi Minas, tendência de alta aqui. Vende forte Uzi Minas. Não é rumor, tá? É rumor do mercado. Por isso que é importante você ter o stop no lugar estratégico, protegido, ou opções, tá? Opções no caso de put, né? Você ficar comprado e ter opções de put e opções de put com vencimento assim longo, tá? Longo, pra você ficar aí com as ações aí tranquilo, ok? Porque se o governo voltar atrás, vai ter uma pancada para cima aqui desses preços. CSN, Uzi Minas e etc, tá? Então o mercado ele é muito emotivo, né? O mercado ele reage de uma maneira muito forte, muito rápido e assim, baseado no frenesi, tá? Baseado no medo, baseado no pânico, né? Tem aí no mercado, gente, tem muito grupinho de WhatsApp, tá? Grupo no Telegram, tem muito close friends de influenciadores aí, e o pessoal fica, eles vivem de notícia, tá? Eles vivem disso, muitos deles. Então assim, pega aquilo ali e fica futricando, sabe? Não sei se, né, todo mundo conhece essa expressão, essa é uma expressão mineira, né? Eu sou mineiro. Mas fica ali remoendo, sabe? Aquela situação ali. E às vezes esse acontecimento ele não vai nem desencadear, né? O governo volta atrás igual ele voltou. E agora eles estão lá também. Tributação de pessoa jurídica. Tava uma coisa, parece que agora também tá mudando. Então assim, né, se eles chegarem na conclusão que tributar até mesmo dividendos das empresas é uma coisa ruim, eles podem voltar atrás a qualquer momento, antes de aprovar a reforma tributária, e aí, né, os bancos vão voltar aí, tem uma cacetada aí pra cima dos preços, né, porque muita gente está vendendo. Então, sim, tem que ter certa cautela, tá? Tem que ter certa cautela. Eu acho que muitas das coisas, pelo menos esse governo, tá? Né, eles estão lá vendo, porque a economia tá ruim, né? A economia não tá boa, tem a pandemia e tudo mais. Então, assim, né, tem que andar pisando em ovos com o mercado, porque o Brasil precisa de investimento, tá? Então, assim, expulsar o investidor estrangeiro e até mesmo o investidor interno, tá? Porque, né, agora tá muito fácil você investir no mercado americano, muito fácil. E é uma coisa assim boa, tá? Você poder investir no mercado americano. Inclusive, né, eu voltei a fazer análise de ações americanas, tá? Então, né, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aproveitando, né, eu nem tava planejando fazer isso. Eu estou compondo aí uma lista, né? Porque ano passado eu analisava 80 ações no mercado americano. Todo santo dia, 80. Acontece que a demanda era pouca, tá? Poucas pessoas operavam e tudo mais. Mas, o que eu percebi? Né? Eu tenho assinantes que operam no mercado americano. Então, assim, né, eu atendo às necessidades de quem é meu assinante, tá? Não adianta eu analisar 400 ações, 400 não, porque nem tem 400, né? 300 ações do mercado brasileiro e cerca de quase 200 dessas ações não terem uma liquidez boa, tá? Igual, por exemplo, Oi, né? Oi já fez parte da nossa planilha e tal, e Oi a gente tomou stop, né? Não tem liquidez ou dá uma pancada para cima, pancada para baixo, tá? Então eu decidi voltar a me concentrar em ações do índice Ibovespa e Small Caps. Essas ações brasileiras são cerca de 168. Aqui essa lista aqui são essas ações, tá? Porque são as que têm maior liquidez. Se algum dos meus assinantes eles operarem outra ação, né, eles têm um espaço onde eles podem me falar e aí eu incluo, mas eu só vou incluir as que os assinantes operam. Além do Ibovespa e do índice Small Caps, não vou colocar mais nenhuma outra a não ser solicitação. E eu vou pegar aqui, né? Já comecei desde ontem, já tem
ação aí na nossa planilha, tá? E aí eu vou começar a analisar as ações americanas, né? As que também tem liquidez, tem um valor aí, né, relativamente bom e tal. Porque, né, na verdade, o mercado americano, né, ele tem quase que na sua maioria liquidez, né? Então, assim, lá as oportunidades são muito maiores, tá? Opções, a liquidez é gigantesca, é absurda. Então, assim, olha só, eu vou te contar uma coisa. Se eu fosse gestor de investimentos, seja de um clube de investimento, ou seja, de um fundo de investimento, e eu operasse no swing trade mais de 1 milhão, sei lá, quem sabe, mais de $1 milhão, vamos dizer assim, ou talvez até menos, tá? Eu operaria só bolsa americana, tá? Eu. Então, se o dia de amanhã chega assim um fundo de investimento ou me entrega né, eu me qualifico e tal, tenho as certificações e tudo mais. Porque se bem que clube não precisa, né? Mas tem que ter toda a regulamentação também do mercado americano. Aí tem que olhar, né? Essa questão da regulamentação. Mas, na hipótese de poder operar mercado americano ou mercado brasileiro, eu operaria mercado americano. Só fazendo swing trade. Só no swing trade de mercado americano. Tá? Se eu tivesse muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro. Eu operaria só mercado americano. Não ficaria no mercado brasileiro. Porque lá, e aí, eu não operaria com stop. Operaria só com opções. Tá? Entraria, por exemplo, comprado com opções de put. Com né, um strike aí, ó, que faz com que, né, o meu risco seja pequeno. Com vencimento assim, ó, lá pra frente, daqui a meses. Tá? E ficaria tranquilo aí, ó. Tranquilo. Né, levava para o vencimento tranquilamente aí as opções, né, se o papel caísse e exercer as opções lá e tal, porque lá a liquidez de opções é muito grande, tá? E o leque também de ações é muito grande. Eu, por exemplo, eu operaria talvez, quem sabe, só o SP500, tá? O SP500 são 500 ações mais líquidas. Então, assim, para quem tem muito dinheiro mesmo, você tem aí, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão de reais na sua mão para você operar, vai operar mercado americano, tá? A bolsa brasileira, a liquidez é baixa, sabe? A liquidez é baixa, tem, sei lá, quase 3 milhões de pessoas físicas já. Qualquer notícia, o mercado já tem uma pancada para baixo. Você não tem liquidez de opções para você comprar em qualquer strike que você quiser, sabe? O mercado americano tem um leque imenso, sabe? Os em Minas é um dos papéis que tem mais liquidez. Você consegue achar opções. Mas, por exemplo, aqui, ó, 19,80 a 18,80. Você vai conseguir achar algumas opções de put com strike aqui dentro. Tá? Não tem um leque tão grande. E também com vencimentos também tão longos. Então, assim, é um mercado incipiente. Tá? Mercado incipiente. A Bolsa de Valores do Brasil, ela precisa desenvolver muito mesmo. E quem tem oportunidade de operar mercado americano, vá operar mercado americano, meu amigo. Vá fazer swing trade no mercado americano. Vá operar seu capital com proteção, com opções, tá? Seja na venda coberta ou como hedge na ponta compradora, sabe? É muito melhor. Tá muito melhor. Olha só, a Apple aqui, ó. A Apple tá testando o topo histórico. Mas, pô, você cruzou as médias de 8 e 20 períodos aqui, ó. Formou esse candle, né? Um candle altista. Cruza as médias, faz correção na média de 8 e sobe. Fez um repique. Você pode até entrar em repique, você não precisa nem esperar correção na média de 20. Olha como é que esse papel tem super tendência, subindo acima da média de 8. Você comprou aqui, ó, 130 dólares e 45 cents, por exemplo. Com put você comprou a 130. Às vezes você consegue até put a 128, 2 dólares só abaixo. Tá? E aí nisso, meu amigo, seu stop passa a ser esse valor. Tá? E aí você, ó, conduz. Você não precisa. O preço ele pode cair aqui, ó. Você não corre risco de sofrer o chamado slippage. Tá? Que é
não pegar sua ordem. Porque quando você trabalha com stop loss, uma ordem de venda programada, você entraria comprado, você tem que colocar uma ordem de venda programada abaixo, né, e seu stop gain lá em cima. Com opções, você compra a opção de put. Você comprou a ação e compra a opção de put. Deixa rolar. E aí vai, ó. Vai os meses e o papel vai subindo, vai subindo. E aí quando ele já chega no patamar em que você já tem lucro, tá? Chegou aqui em cima, ó, 137. Você comprou a 135, já tem 3 dólares de lucro. Você pode comprar outra put aqui em cima, barata, com um strike menor. E aí é como se você estivesse pegando o seu stop loss aqui, colocando lá pra cima. E assim você vai caminhando e protegendo de uma maneira tranquila. O método mais tranquilo que existe é você operar com proteção de opções, tá? Tem muita gente que opera opções a seco e tal. Não é isso. É você operar opções protegendo o seu capital. É a coisa mais simples e mais eficaz que existe. Você não precisa de ficar olhando gregas, olhando nada. Você vai usar opções pelo fim que elas têm, e que é a proteção de capital. E aí o seu objetivo, né, porque o pessoal que opera com gregas, com não sei o que, é análise fundamentalista, é não sei o que, eles não utilizam análise técnica. Utilizando a análise técnica, o preço do strike, por exemplo, da opção que você vai comprar, é definido pelo stop loss. Então vamos supor que, ó, este candle de 14 de junho foi referência para você entrar. E aí, como que a gente estabelece o ponto de entrada e o stop? 5 centavos acima da máxima do candle, com stop 5 centavos abaixo. Então, 5 centavos abaixo, você começa a olhar opções de put com strike de 5 centavos abaixo. Ou para cima, tá? Ou até menos, porque quanto mais próximo do preço de compra você comprar a sua put, né, mais protegido o seu capital, menos você vai perder se você tiver que exercer essa put caso os preços caiam, tá? Então, para que olhar grega, olhar beta, olhar gama, olhar não sei o que? Não, o que definiu o seu strike é isso. Agora o pessoal, né, vai montar aí uma trava de alta, trava de baixa, trava de não sei o que, uma opção de coisa, aí tem que ficar olhando essas coisas todas, tá? Quando você opera uma ação com liquidez absurda, você não precisa de olhar nada disso. É pelo setup que você estabelece o seu stop loss e você opera aí as opções, tá? E aí o mercado americano nossa, ele é, para opções, ele é um mercado, né? São mais de 5 mil ações listadas nas bolsas americanas, Nasdaq, Bolsa de Nova York e etc. Mais de 5 mil. O Brasil são menos de 500 empresas listadas na bolsa. Menos de 400, são 300 e alguma coisa. No total, 300 e alguma coisa. O mercado americano são mais de 5 mil. Então, e aí dentro de 5 mil ou dentro de 300, onde que vai ter mais oportunidades? É dentro de 5 mil. Tá? Dentro de 5 mil. É claro que aí você operar, você vai ter que, né, se você está focado aí no mercado americano, vai ter que analisar, né, um número maior de ações, né, porque lá, mas é até bom que você filtra. E aí eu vou dar uma dica, tá, para fechar aqui esse vídeo, para a gente terminar aqui com meia hora de vídeo. Filtra pelo preço, e claro, liquidez, tá? Mas, por exemplo, Apple 149 dólares, é caro. Agora, AT&T 28 e 26 dólares. Já é barato. Em relação às outras, aí bacana. Amazon 3 mil dólares. Deixa a Amazon pra lá. Tá? Pega pelo preço. Faz uma filtragem. Tem como você fazer filtragens e tal. Em várias plataformas aí. E você consegue pegar pelo preço. E opera aquelas que te dão uma relação risco-retorno melhor. Tá? Porque não adianta também você ter 1 milhão de, vamos supor, 1 milhão de dólares, né? Você tem 5 milhões de reais para você operar. Beleza, você é milionário, você quer fazer swing trade, quer aí multiplicar o seu capital. Beleza, mas você vai comprar tudo ou grande parte em Amazon, que tá 3 mil dólares. Para essa ação aqui, ó, subir 10%, tem que ela subir 300 dólares. As chances de uma AT&T dobrar são maiores do que da Amazon subir 50%, entendeu?
Então, tem isso, tá? Tem isso. Você analise o preço e opere aquelas que tenham o preço razoável. Porque o pessoal, né, vai operar Amazon, vai operar Google, são muito caras, tá? Muito caras, né? É melhor você operar uma KBWY, olha só, na minha lista aqui tem ela, QYLD, esse aqui inclusive é um ETF, né? Coloquei alguns ETFs aqui como esse aqui, ó, IVV também. Mas assim, são ações nesse nível, tá? Neo Energia? Não, Nextra. Neo Energia no Brasil, né? Eu tô confundindo as bolas. Tô ótimo. Mas então, é este, tá? Esta é a dica. Você tem muita ação barata, tá? Que até faz parte do SP500. Tem ações aqui, ó, na preço de 20, 30 dólares. Então fique esperto. E é claro, você vai operar se tiver o setup, tá? Você não vai comprar porque você tá achando barata, não. Né? Você vai operar de acordo com a análise técnica, ok? Aproveita, entra no nosso site grafistas.com.br e veja todos os conteúdos que a gente proporciona e faça já a sua assinatura por R$ 49,90, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.